Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Paulo Costa, o Paulo Borrachinha e também sobre Robert Whittaker. Mas antes de começar, já clica no inscrever-se aqui embaixo, já deixa o seu like nesse vídeo para você não esquecer e também não esquece de criar a sua conta na Stake, a parceira oficial do UFC. Lá você pode fazer suas apostas no UFC, apostas em futebol, até mesmo no Bellator, enfim, tem muita coisa lá que você consegue fazer, então queria sua conta, tá aqui no comentário fixado o link. E vamos lá falar sobre o UFC 284, na teoria a luta entre Paulo Borrachinha e o Whittaker está fechada. Eu falo na teoria porque já foi anunciado em tudo que é site, nos próprios perfis do UFC, mas ontem o Borrachinha foi no Twitter e fez um tweet lá, né, dizendo que não tem nada fechado, não tem nenhum negócio fechado e diz que a gente se vê em breve no MMA, no boxe e tal. Enfim, o Borrachinha, recentemente, a gente sabe, eu já falei várias vezes aqui, que ele tá mais com esse perfil aí de fazer piada, postar meme o dia inteiro lá e tal. Então não dá pra saber se ele tá falando sério ou não. E eu acabo considerando, claro, o que o próprio UFC postou ali meio que de forma oficial. Então eu estou considerando que essa luta realmente vai sair dessa vez, né? Uma luta que já era para ter acontecido inclusive. E inclusive nas bolsas de apostas de modo geral já tem essa luta, né? Então já tem as cotações e é isso que eu quero falar aqui. Quem é o favorito segundo as bolsas, se eu concordo ou não e etc. Na média das bolsas que já colocam essa luta, a gente tem um favoritismo do Whittaker de 70%. É um favoritismo bem grande na minha opinião. 70-30 é bastante coisa. Eu acho sim que o Whittaker é favorito, eu concordo com as bolsas, mas talvez 70-30 eu ache um pouco demais, né? Eu acho que 60-40 tá de bom tamanho. E por que eu acho que só 60-40 e não 70-30 ou mais do que 70? Porque essa é uma luta que não é a principal do card, né? É um UFC numerado, na luta principal vai ter o Makhachev contra o Volkanovski, no co-main event tem o Yair Rodrigues contra o Josh Emmett, e aí o do Borrachinha e o do Whittaker, ou seja, é uma luta de 3 rounds. Então em 3 rounds eu acho que dá um ponto a mais pro Borrachinha do que pro Whittaker, na minha opinião. Se fosse de 5 rounds, talvez eu consideraria o Whittaker. E eu não tô dizendo que, o Borrachinha não tem gás para 5 rounds, ele já provou que tem e tal. Não, eu acho que ele tem sim, mas o Whittaker, ele consegue ter um ritmo de luta em 5 rounds que é bizarro. Ele consegue lutar muito bem até o quarto, quinto round, e mesmo tendo movimentação e tal, esse estilo de luta que ele tem. Então eu acho que 5 rounds, até mesmo pela experiência dele, de tantas lutas, de ter sido campeão, então eu acho que 5 rounds favoreceria ele. Então eu acho que o Borrachinha, tendo 3 rounds para ele, é melhor. Ele é um cara que tem um estilo explosivo, o estilo que vai pra cima, agressivo, que gosta de cortar ângulo, gosta de espremer, gosta de lançar muitos golpes ali, com bastante força. Então é um estilo que pro Borrachinha, quanto mais curta a luta, melhor. Pro estilo dele casa melhor. Já o Whittaker é o que eu falei, é um karateca, é um cara que precisa de espaço pra atacar, né? Ele gosta de avançar batendo, soltando a combinação, gosta de botar bastante chute e tal. Mas por que ainda assim eu enxergo o Whittaker favorito? Porque a velocidade que o Whittaker vem mostrando, a agilidade nas lutas mais recentes, são surpreendentes. Ele tá muito bem nisso e o controle de distância dele é muito bom. E o Borrachinha a gente sabe que precisa encurtar. Ele não tem muita envergadura e ele usa muitos golpes curtos ali. Os golpes fortes dele são aqueles cruzados e tal, os uppers. Então ele precisa encontrar o Whittaker. E o Whittaker, como eu disse, é muito bom no controle da distância, é muito bom na movimentação, usa muito bem os golpes retos, não só os golpes com as mãos, né, mas os chutes também para manter a distância. Ele pisa muito bem no joelho, então ele tem um arsenal em pé maior do que o do Borrachinha, né? Ele pode não ter a mesma força ali, talvez, né, nos golpes, pode não ter a mão tão pesada, mas ele tem os chutes, né, e os chutes machucam bastante. Assim como o Borrachinha também tem excelentes chutes, né? Vamos ser justos aqui. Então eu acho que na técnica em geral, na trocação, talvez o Whittaker no pacote, né, não só potência de golpe e tal, né, não só boxe, eu tô falando no pacote geral, movimentação, esquiva, enfim, controle da distância, todos os atributos ali, eu acho que o Whittaker tem uma vantagem sim na trocação. No wrestling em si, nas quedas ali, talvez eles sejam equiparados, mas eu acho que quando entra para as quedas, eu acho que o Whittaker talvez seja um pouco melhor, ele tem mais o timing para aplicar as quedas. E no jiu-jitsu dos dois ali, também é difícil saber, porque a gente não vê o Borrachinha trocando muito jiu-jitsu, mas também talvez seja equilibrado ali. Então, no geral, eu acho que a luta é sim mais equilibrada do que as bolsas colocam, né? E por conta principalmente do que eu falei dos rounds. Então, é uma luta que vai significar muito pro futuro do próprio Borrachinha, mais até do que do próprio Whittaker, porque o Borrachinha tá nessa última luta do contrato, ou seja, isso vai definir se ele continua ou não. Em caso de vitória, eu acho que ele conseguiria negociar bem o contrato dele, poderia, quem sabe, vencendo o Whittaker, que é o cara que tá lá em cima, conseguir uma disputa por cinturão, seja com o Poatan ou com o próprio Adesanya. Então, o Borrachinha, pra ele, é uma luta importante, é um adversário importante, é uma baita luta, que se ele ganha, ele consegue ganhar uma grana a mais, ter um contrato melhor,
melhor, disputar um cinturão, quem sabe se ele se torna campeão, vai ganhar muito mais, então para ele realmente é importante. Agora, se ele perder, que é o que as bolsas indicam, e também acaba sendo o meu palpite, como eu disse, aí é mais complicado, porque aí não vai conseguir pedir uma grana legal na hora de renovar e tal, aí talvez realmente seja mais interessante ir pro boxe. Então, eu acho que é uma luta interessante pro Borrachinha. Eu, se fosse ele, caso ele não tenha aceitado, né, a gente não sabe se é verdade ou não, eu aceitaria, porque é o melhor adversário para ele, que tem ali no ranking, para ele provar o valor dele. Então, se ele ganhar a luta, eu acho que valoriza sim muito o passe dele. E mesmo que ele ganhe a luta e o UFC não valorize o passe dele também, ele pode sair fora, né? Mas eu acho muito difícil não valorizar um cara que vença o Whittaker, né? Não é fácil, não é porque o Whittaker perdeu da Adesanya que é um cara mais ou menos. Não, o Whittaker é um ex-campeão. O Whittaker é um atleta espetacular. Inclusive, é um dos nomes cogitados para vencer o próprio Poatan, caso o Poatan permaneça com o cinturão. Então, é sim uma luta interessante. Mas é isso que eu queria trazer nesse vídeo, né? A porcentagem das bolsas, como eu disse, tá 70-30 para o Whittaker. Eu acho que é 60-40 ali, não acho que é mais do que isso, por conta do round e de tudo que eu falei, né? O Whittaker, ele é muito bom em tudo que eu falei, mas ele precisa ali do espaço, né? Apesar dele evitar bem quando o cara vem pra cima, o jogo dele flui melhor se você dá um pouquinho de espaço pra ele fazer o jogo dele. Se o Borrachinha, em 3 rounds, conseguir cercar bem, mostrar esse footwork melhor aí e tal, conseguir enquadrar o Whittaker e ficar soltando golpe ali, o Whittaker pode sim se enrolar, como se enrolou com o Romero, por exemplo. Quando o Romero começava a colocar pressão, apertar ele, acertar um golpe ou outro, a gente via que o Whittaker realmente tinha um pouco de dificuldade. Então talvez seja mais ou menos o caminho do Borrachinha. Enfim, por mais que as pessoas digam, e eu acho que vai ter esse argumento, de que o Rockhold deu trabalho pro Borrachinha, então, pô, imagino que o Whittaker não vai fazer. Eu acho que luta é luta, né? Talvez com o Rockhold, o Borrachinha tenha ido lutar, tipo assim, meio que no clima de já ganhou, esse cara não oferece muito risco. Talvez, né? Não tenho como eu saber isso. Mas eu acho que contra o Whittaker vai ser diferente, porque o Borrachinha lutou com caras muito mais duros do que o Rockhold e lutou muito melhor. Então, talvez com o Whittaker a preparação, a vontade, a motivação, a atenção seja outra. Então, sei lá, eu acho sim o Borrachinha zebra, mas 60-40 é o que eu acho. Atualmente tá 70-30 e vamos ver, chegando mais perto da luta, a luta ainda tá longe, se isso vai mudar ou não. E mais perto da luta eu posso fazer meu palpite aqui, né, um vídeo mais elaborado, trazendo os prints, enfim, fazendo daquele jeito que vocês também gostam. Mas é isso, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. Se você for fazer uma fezinha lá no stake, você vai escolher o Whittaker ou o Borrachinha? Ou você também pode escolher o método. Você acha que o Whittaker nocauteia, finaliza, ganha a decisão? Ou o Borrachinha nocauteia, finaliza ou ganha a decisão? A luta vai até o final? Enfim, tem muitas opções na stake. O que você apostaria para essa luta? Ainda não tá lá, né? Claro, a luta tá longe, mas comenta aqui. Já dá o seu palpite aqui, a aposta que você faria. Comenta aí. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!